sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. A minha esposa lembrou muito bem aqui, sejam muito bem-vindos. Então, fazer uma obra para Deus, mas sem Deus, não traz benefício. Eles vão ser muito surpreendidos depois do arrebatamento, porque foi feito muitas atividades, mas aquele que tem o selo do Espírito, aquele que pode preparar a igreja nessa era, não foi consultado. Não houve submissão. Seguiram por um caminho, trabalhando em um caminho, enquanto o mensageiro está na terra. O mensageiro está preparando um grupo pequeno, talvez 1% dos cristãos em todo o planeta Terra. E quando o Senhor vem, então, nós vemos a vontade de Deus em Mateus 7:21. Senhor, quando o arrebatamento acontece, a era da graça termina, então vem aquele grito, o ranger de dentes, e eles falam, Senhor, nós curamos, nós pregamos, nós fizemos toda uma obra em teu nome. Por que nós ficamos? Eu não te conheço. Vocês fizeram tudo no átrio exterior. Sabe, irmãos, nós estamos diante de um grande mistério. Aqueles que estão andando na terra são os únicos que podem preparar a igreja para o arrebatamento. Por se tratar o complemento de Cristo. Não é apenas uma obra que eles estão fazendo na terra, eles vieram para preparar a noiva de Cristo. É por causa dessa noiva que Cristo morreu. Então, é muito valioso para Cristo a igreja. Há um preço que foi pago e eles estão dispostos a fazer qualquer coisa para preparar essa igreja e arrancá-la da terra. Oh, como isso nos traz segurança. Nós precisamos, por um lado, agradecer a Deus, mas, por outro, temer ao Senhor. Temer. Hoje nós vamos começar já com essa rápida introdução. Nós vamos ver como que o povo que estão sendo liderados por eles mesmos, como que eles se tornam prejudicial a Deus, à vontade de Deus. E esse povo é a maioria dos cristãos em toda a terra. Quando eles não aceitam ser governados por Deus, quando eles não aceitam a vontade de Deus, e eles seguem os seus próprios ensinamentos, os seus pobres conhecimentos. Oh, irmão, quanto fracasso. Vamos começar então com o livro de Juízes, por favor. Abra a sua Bíblia. Eu não sei se eu vou esperar todos vocês pelo meu tempo, eu quero correr um pouco. O livro de Juízes é um período muito, muito difícil que aconteceu na Terra. Um pouco mais de 400 anos, quando Moisés entrega todo o encargo para Josué. Josué, ele dá entrada, ele conduz aquele grupo que nasceu durante os 40 anos no deserto. Aquele grupo que saiu do Egito, eles morreram, com exceção de Josué e Caleb. Mas houve uma geração que foi nascendo durante os 40 anos no deserto. Essa geração, mais Josué e Caleb, entrou, tomaram posse da terra e morreu Josué. E pouco a pouco esse é um período ruim, porque no lugar de Josué ficou apenas alguns, podemos dizer, anciãos. E eles não foram treinando outras pessoas para ficarem nos seus lugares. Moisés treinou Josué. Josué até que treinou alguns anciãos, mas os anciãos não treinaram. E nós temos uma geração que se levanta, que não conhecia Deus. Então, esse período, Deus precisava levantar homens, mulheres, para julgá-los. E trazê-los de volta para a linha central. E passava pouco tempo, eles voltavam às idolatrias. Foi um tempo muito negro
na história de Israel. E eu quero começar mostrando 4 itens para vocês. Se você tem a sua caneta, o seu papel, por favor, anote. Eu vou ler primeiro, depois eu vou comentar. Juízes capítulo 17, o versículo de número 6. Repetindo, Juízes 17, o versículo 6. Fala assim: naquela época, eu estou lendo a New King James, a Bíblia New King James atualizada. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada pessoa fazia o que lhe parecia certo. Número 1. Agora o capítulo 18, ainda Juízes 18, versículo 1. Neste tempo, não havia rei em Israel. Agora, o capítulo 19, Juízes 19, o versículo 1, número 3. Naqueles dias em que o povo de Israel não tinha um rei para governá-los. Agora, o número 4, o último capítulo do livro de Juízes, o capítulo 21, o último versículo. Juízes 21, 25, fala assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Toda a terra de Israel e cada pessoa fazia o que lhe parecia certo. Nós temos, então, somente no livro de Juízes 4 menção de que quando não há um rei, cada um faz o que bem parece aos seus olhos. E esse livro, ele termina no último versículo mostrando que os homens não eram um. Os homens não eram um com Deus. Os israelitas não eram um. Quando nós olhamos para a situação que estamos vendo hoje entre os cristãos, é diferente. O que nós estamos vendo hoje, quando você não quer se submeter ao rei, quando não quer se submeter a uma liderança, e cada um tem o seu próprio grupo. Cada um estabeleceu o padrão de santidade no seu grupo. Cada um estabeleceu o padrão de ensinamento no seu grupo. Cada um faz de acordo com o que bem parece aos seus olhos. Alguns para obter mais dinheiro, outros para obter mais seguidores no YouTube ou Facebook, nas redes sociais, outros para serem famosos. Todos têm um propósito. Cada um faz conforme o que bem parece aos seus olhos. As igrejas se tornaram um cardápio como de um restaurante. Cada um escolhe o que comer, da maneira. Você chega num restaurante e escolhe: eu quero esse não, esse não, esse não. Eu vou pregar só isso, não, agora eu preciso falar assim, porque se eu for um pouco duro, eu vou perder os irmãos, eu vou perder os dizimistas. Para você que está nas nossas redes sociais, nos ouvindo, nós não queremos aqui nesse ministério o teu dinheiro. Nós não queremos a tua casa, não queremos o teu carro. Tudo que nós queremos é ajudar você a se preparar para entrar no reino eterno. Nós, nesse ministério, não vamos jamais dar uma mensagem para você, para que você esteja bem nessa terra, prosperando nessa terra, sendo rico nessa terra. Nós vamos falar para você perder tudo. Nós vamos animar você a tomar cruz. Vamos falar para você que quando você deixar tudo, você vai ser perseguido. Vão falar mal de você, vão te difamar. E essa imagem que você criou na apostasia, ela vai ser destruída em 2, 3 meses. Vão acabar com você, vão destruir você. Mas
Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Sabe, irmãos, não há uma recompensa para a igreja que vai ser arrebatada na terra. Não tem uma recompensa definida. Se você abrir em Gálatas capítulo 3, o versículo 14, ali diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios e recebessem pela fé o Espírito prometido. Se você for fazer um negócio com um judeu, se prepara, o dinheiro que está no seu bolso vai passar no final do negócio para o bolso daquele judeu. Porque as bênçãos que Deus prometeu para eles, terrenas. O templo é terreno, o sacerdócio é terreno, as festas são terrenas, as ofertas são terrenas, os reis. Mas para a igreja há apenas uma promessa: o Espírito prometido. É esse Espírito que está nos levando a nos arrepender dos nossos pecados, da justiça e do juízo. Essa é a bênção que o Senhor deu para os gentios. Nós queremos ser encabeçados por um rei. Nós dizemos sim e amém. Nós decidimos crucificar nossa carne. Nós decidimos crucificar nosso velho homem. Nós passamos pela cruz. Nós não queremos fazer o que bem parece aos nossos olhos. Nós não vamos desprezar os mensageiros. Porque eu tenho uma certa posição, o meu orgulho substitui o rei do reino dos céus em mim. Então eu não consigo identificar que Cristo trouxe os mensageiros para me ajudar. E a função desses mensageiros é nos conduzir para Cristo. Então nós vamos ver uma Laodiceia aqui no livro de Juízes. Laodiceia, muitas opiniões ou a opinião do povo. Cada um faz o que bem parece aos seus olhos. Irmãos, conosco não é assim. Nós decidimos submeter, nós decidimos viver uma vida crucificada por causa da vontade de Deus em nossas vidas, por causa da agenda de Deus e porque nós queremos entrar na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto que eu quero considerar é um homem chamado Jeroboão. Quando Davi passou o seu reino, o reino de Israel, para o seu filho Salomão. E nós sabemos que Salomão cometeu muitas falhas. Eu não vou entrar nisso, mas no final, então, nós temos o reino de Israel sendo dividido. Ele foi dividido politicamente e religiosamente. Agora nós temos o filho de Salomão, Roboão. Ele vai ficar apenas com 2 tribos. Mas um outro chamado Jeroboão vai ficar com 10 tribos. E agora, vamos dar uma olhadinha? Abram comigo. Vamos ver 1 Reis, capítulo 12. Repetindo, 1 Reis, capítulo de número 12. Eu vou começar com o versículo 26. Fala assim: Então Jeroboão refletiu consigo mesmo, desse jeito, o reino pode voltar à casa de Davi. 27. Se este povo continuar subindo ao templo de Yahweh, em Jerusalém, para oferecer sacrifícios, o coração do povo se voltará para o seu Senhor, o rei de Judá, Roboão, e acabará por me matar.
28. Depois de ter recebido alguns conselhos, o rei fez 2 bezerros de ouro e declarou ao povo: ó Israel, já chega de subirdes a Jerusalém. Aqui estão teus deuses e divindades que tiraram da terra do Egito. Erigiu um bezerro em Betel e outro colocou em Dan. Guarde bem, Dan. Guarde essa palavra, por favor. O nome dessa tribo, Dan. E com esta atitude, todo o povo veio a cometer pecado, porquanto passou a ir até a cidade de Dan para adorar e cultuar aquele bezerro. Jeroboão também construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Jeroboão celebrou uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, à semelhança das que se celebravam em Judá, e subiu ao altar. Assim fez ele em Betel, sacrificando em louvor aos bezerros que mandara construir, e estabeleceu em Betel os sacerdotes, os lugares altos que instituíra. Você veja, eu tenho aqui um caminho que vai me conduzir para Jerusalém, para o lugar de adoração, o único lugar que Deus estabeleceu para os judeus adorar. Ali foi erigido o templo. As 12 tribos precisam ir para lá, adorar, levar os seus dízimos, as suas ofertas, festejar. Mas o que ele fez? Ele pegou as 10 tribos e ele simplesmente, no caminho que levava para Jerusalém, ele estabeleceu exatamente altares, estabeleceu um novo sacerdócio e levou todas as 10 tribos à idolatria, ao pecado de fornicação. Você pense, que tipo de pecado é esse? Não ir a Jerusalém com medo de perder a sua posição, com medo de perder o seu trono, o seu o seu eu, a sua carne. Não vou a Jerusalém e também não quero que o povo vá. Isso é um coração maldoso, é um coração cruel. E ele estabeleceu altares falsos. Pare agora, por favor. Você precisa seguir o meu raciocínio. Quando Deus trouxe esses profetas da eternidade para restaurar o sacerdócio e os altares. Quando um líder, um pastor, não importa o tamanho do seu rebanho, quando ele mantém o seu altar como Jeroboão, e ele não permite o povo ir para o verdadeiro altar. Se em Feira de Santana tem o altar, quem estabeleceu esse altar foi aquele que veio para restaurar o sacerdócio que cuida daquele altar. E uma vez que o sacerdócio está restaurado, o altar é restaurado. É a partir daquele altar que o reino de Deus vai se manifestar. É a partir daquele altar, naquela cidade, que Deus vai falar. Que Deus vai preparar o povo. O normal é que todos os pastores da Bahia, todos parassem e fossem buscar ajuda nesse altar. Levasse o povo com eles. Parasse toda a obra. Não colocar bezerros de ouro. Não difamar, não permitir que o povo não vá,
sustentar uma idolatria, impedindo do povo ir buscar a verdadeira adoração, impedindo do povo ir buscar o verdadeiro Deus. Por um lado, Jeroboão, ele fez os bezerros de ouro, mas por outro, ele próprio era o bezerro de ouro. Ele se tornou um ídolo daquelas 10 tribos. E aquelas 10 tribos, elas foram levadas a um pecado. Elas foram conduzidas a um pecado por quem estava à frente. O que as igrejas estão fazendo hoje é exatamente isso. Eles desprezam os mensageiros e levam todos os filhos de Deus à idolatria, ao pecado de feitiçaria, que é rebelião. Está diante de nós um povo que cada um faz o que bem parece aos seus olhos. Nós não temos por que se alegrar disso. Não temos motivo. Nós precisamos chorar. Se da nossa parte há tristeza de ver isso tão claro, e da parte de Deus? Deus, ele precisou julgar a casa de Jeroboão. E o julgamento de Deus foi tão severo, mas tão severo. Abram comigo o Apocalipse capítulo 7, por favor. Mais uma vez eu quero agradecer a presença dos bispos, a presença dos pastores sênios, pastores auxiliares, todos que estão nessa plataforma também, você que está no nosso Facebook, no YouTube, muito obrigado por estarem conosco. Lembre-se, sem santidade ninguém verá o Senhor. Apocalipse capítulo 7, eu vou fazer uma leitura rápida por causa do meu tempo. Eu vou ler com vocês a partir do versículo 5. E eu quero que você leia junto, mas eu vou te pedir, anote com a sua caneta. E você vai me falar no final, se você encontrou aqui aqueles que vão ser selados, 144 mil, 12 tribos de Israel. Eu até poderia, é que eu não vou ter tempo, mas eu vou ler rápido. Você vai ver se você vai encontrar a tribo de Dan. Preste atenção, vê se você acha a tribo de Dan aqui. Vamos lá, então. Eu vou ler Apocalipse 7, o versículo 5. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, uma tribo. Da tribo de Rubem, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Aser, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Isacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. E a tribo de Dan? Cadê ela? Vamos ver Gênesis, abram comigo Gênesis 49, por favor. A 8ª tribo abençoada por Jacó aqui. Gênesis 49. Eu estou vendo o pastor Lucas do Paraguai. Pastor Lucas, seja muito bem-vindo, sua esposa, família. Estou vendo os demais irmãos do Paraguai, sejam muito bem-vindos. Irmãos do Peru, estou vendo o pastor Aldo do Peru, outros pastores do Peru, muito obrigado. Várias nações, pastores aqui dos Estados Unidos, pastores de irmãos da Bolívia também. Olha, muito obrigado. Tantas nações estão conosco. Gênesis 49, eu não vou ler os versículos porque não tenho tempo. Mas olha, o versículo 3, Rubem, primogênito. O versículo 5, Simeão e Levi.
O versículo 8, Judá. O versículo 13, Zebulon. E o 16, aí está Dan. Dan. E aí você vai seguindo, você vai ver a bênção para todas as tribos. A tribo de Dan era uma tribo abençoada, ainda que quando Jacó falou para eles foi uma palavra muito dura. Mas agora, quando chega em Apocalipse, ela foi excluída. Ela está excluída da bênção. Não foi selada. Porque há dois princípios que eu quero ver com vocês aqui. Abram comigo Juízes 18, o versículo 30. Juízes, capítulo 18, o versículo 30. Essa tribo se envolveu com muitos problemas. Mas para você ser excluído em Apocalipse 7, para você não ser contado, é que o pecado que foi cometido foi muito grave. O pecado que ofendeu a eternidade. Essa tribo foi excluída. Em outras palavras, o nome dela foi apagado. O que leva um cristão a passar por isso? Juízes 18, 30, os danitas levantaram para si o ídolo, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Manassés, e depois os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até a época em que a população da terra foi levada cativa para o exílio. Então aqui nós temos o início da idolatria dessa tribo. Mas quando chega no rei Jeroboão, o rei Jeroboão levou esse povo à mais alta idolatria. O rei Jeroboão levou o povo de Israel ao pior pecado que Israel cometeu. Essa tribo foi conduzida para isso. Um rei que fazia parte de um povo. A casa de Jeroboão foi excluída, excomungada. Agora abram comigo, por favor, Apocalipse, capítulo de número 3. Mais uma vez, Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Eu quero agradecer a presença da família do pastor Dilemando Toledo. Obrigado, pastor Dilemando, nosso precioso irmão. Nós acompanhamos o batismo, o senhor levantando, um aleijado andou, 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 aleluia! Que precioso! No meio das palavras desses profetas, nós temos a redenção e nós temos o juízo. Caminha junto. Por um lado, eles estão nos ajudando a uma plena redenção, mas por outro, eles estão trazendo juízos para toda a terra. Enquanto nós falamos essa palavra, nós também celebramos. Aleluia! Então nós temos Apocalipse 3:5, assim o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. O que passou com a tribo de Dan? O nome foi apagado. O que vai acontecer com esses cristãos que cada um estão fazendo o que bem parece aos seus olhos? O que vai acontecer com esses cristãos que estabeleceram um altar e está conduzindo os filhos de Deus para a idolatria? Depois da era da graça, no final dessa era, o nome deles serão apagados do livro da vida. Irmãos, nós precisamos chorar por eles. Nós temos que chorar.
Eles não têm noção do que vai passar depois do arrebatamento. Oh, Senhor, nós temos que chorar por eles. Muitos acreditam na teologia que tentou explicar a Bíblia para eles, que facilitou a entrada nos céus para eles. A teologia moderna, ela facilitou. A teologia moderna tirou o temor do pecado. Ela tirou o temor do inferno. Se nós falarmos, você vai para o inferno, eles falam, eu não vou não. Eu vou para o céu. Eles estão crendo que vai entrar nos céus, cheio de corrupção. A maneira de viver Deus é uma maneira cheia de Jeroboão. Há um altar, há altares nas cidades que foram estabelecidos, e esses altares, eles não têm autorização de preparar os filhos de Deus para o arrebatamento. Cada um desses altares faz o que bem parece aos seus olhos. Cada líder está fazendo o que bem parece aos seus olhos. São ídolos colocados que impedem dos filhos de Deus serem preparados. E há um alto preço, porque aqui, assim como aconteceu com a tribo de Dan, vai acontecer com esses falsos líderes. Mas vai acontecer também com o povo, porque aqui mostra que Jeroboão, ele foi borrado, mas o povo também foi. Não vamos brincar com Deus. Nós não conhecemos esse Deus. Nos ensinaram que é um Deus bonzinho, um Deus que suporta nosso pecado. Um Deus, Deus é bom todo o tempo. God is good all the time. Em inglês, né? Deus é bom todo o tempo. Não, Deus não é bom todo o tempo. Esse Deus que não foi revelado, é esse Deus que vai julgar. Eu estou te clamando, escapa pela tua vida. Não brinque com a tua eternidade. Veja na mão de quem você está confiando a tua eternidade. Para de fazer o que bem parece aos teus olhos. Se submeta imediatamente enquanto há tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu posso entrar em Apocalipse capítulo 18. Eu já fiz um bom trajeto e eu já vou caminhar para o final da nossa comunhão. Apocalipse capítulo 18. Vejam, é muito importante. Eu não vou ter tempo de estudar com vocês o capítulo 17 e o 18. Nesses dois capítulos vai apresentar a Babilônia. Deixa eu ler com vocês primeiro Apocalipse 17, versículo 5. Por favor, abram aí. Apocalipse 17, 5 fala: e em sua fronte ostentava ou achava a seguinte inscrição: a grande Babilônia, a mãe das meretrizes ou das prostitutas da terra. Se você tem uma mãe, você tem filhas. Aqui fala que Babilônia é a mãe. Essa mãe gerou muitas filhas. Tudo que está nos altares, que Deus não estabeleceu, são as filhas. É muito fácil olhar para o capítulo 18 e 17 de Apocalipse e falar, essa aqui é a Igreja Católica. Se você perguntar para os crentes, eles sabem de cor, isso aqui é a Igreja Católica. Mas a realidade, irmãos, a Igreja Católica, ela é uma das filhas. Babilônia é um sistema governado pelo espírito da apostasia. E esse espírito está no hinduísmo. Esse espírito está no budismo. Esse espírito está no islamismo, no catolicismo, no cristianismo de maneira geral.
Esse espírito, ele se alojou aonde os altares foram estabelecidos de maneira equivocada. Os altares que não representam o reino de Deus estão. Os líderes que não estão qualificados para selar o povo de Deus. Tudo relacionado à Babilônia está relacionado a um sistema. E nós temos no capítulo 17 a Babilônia religiosa. Nós temos no capítulo 18 a Babilônia pessoal. Nós temos no capítulo ainda 18 a Babilônia material. São 3 aspectos da Babilônia: religiosa, pessoal e a material. Se não está envolvido na religião caída e podre, está envolvida no dinheiro, na Babilônia que está pedindo dinheiro, evangelho da prosperidade. E se não está metido nessa do evangelho da prosperidade, está na Babilônia pessoal, no velho homem. Paulo falou para Timóteo: nos últimos dias, saiba disso, os homens serão amantes de si mesmo, amantes do dinheiro e amantes dos prazeres. São 3 aspectos da Babilônia no capítulo 17 e 18. Agora, quem é essa Babilônia? Ela é a falsa noiva. Eu vou repetir. Quem é a Babilônia? Ela é a falsa noiva. Ela está vestida de uma maneira exterior. Eu quero aqui também cumprimentar o irmão Richard. Ele está assistindo o altar na casa dele. Muito obrigado, amado irmão Richard. Muito obrigado. Nós honramos o Senhor aí da sua casa. Muito obrigado. Fique à vontade. Essa é sua casa. Olhem, ainda no capítulo 17, eu fico um pouco assustado com isso. O que temos aqui? Eu vou ler com vocês alguns versículos. Apocalipse 17, o versículo 2. Com quem os reis do mundo se prostituíram, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua sedução. Aqui fala de um pecado que seduziu, uma mentira, uma promiscuidade que seduziu os filhos de Deus, como Jeroboão fez. O 3, em seguida o anjo conduziu-me em espírito para um deserto, e ali observei uma mulher montada na besta vermelho, escarlate, que estava coberta de nomes de blasfemas e possuía 7 cabeças e 10 chifres. Agora o versículo 4, a mulher estava vestida de azul, vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas, pérolas. Olha só, ela se vestia de linho. Em outra tradução fala que ela se vestia de linho. Ela tinha um adorno. Adorno quer dizer algo exterior, uma aparência. É como você olhar para Mateus 24 e ver aqueles 2 que estavam no campo, aquelas 2 que estavam no moinho. Um foi tomado e deixado o outro. O que isso quer dizer? Por fora, eles eram iguais, mas por dentro eles eram diferentes. Em um havia um padrão de santidade elevadíssimo, mas no outro não havia. Então aqui fala que essa mulher, essa falsa noiva, ela tem uma aparência exterior, ela tem linho, ela tem pedras preciosas, pérolas.
está vestida para se casar. Ela aqui está pronta para se casar. Ela crê que é a noiva verdadeira de Cristo. Ela crê que ela vai se casar. Quando você pergunta para um cristão que está no pecado, que está adorando o ídolo, os profetas já falaram que todo o evangelho é uma idolatria. Há ídolos ali. Então aqui ela tem um adorno, e se você pergunta, eles falam: não, eu sou a verdadeira noiva. Eu estou pronto para me casar, eu vou ser arrebatado. Aqui se manifesta a noiva falsa. Eu não tenho tempo de ler, mas abram comigo agora no capítulo 18, versículo 13. Aqui nós temos a Babilônia material, toda essa parte aqui, não dá tempo de abrir cada versículo. Os profetas têm nos mostrado cada princípio aqui, irmão, que dá medo. Canela e outras especiarias, incenso, mirra, perfumes, vinho e ovelhas, cavalos, carruagens e até mesmo corpos e almas de seres humanos. Então, aqui, quando se fala da parte material, até mesmo, irmãos, as almas humanas se tornou um negócio. Coloque a sua mão aqui, porque eu vou voltar para cá, põe a sua mão, e vamos nos lembrar do que os profetas estão nos mostrando em 2 Pedro, capítulo 1. Eu vou voltar, 2 Pedro, capítulo 2, fala assim, 2 Pedro 2, o versículo 3, movidos por sorte da ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e sua destruição já está em processo. Agora, eu ainda quero ler o versículo 2. Muitos seguirão seus falsos ensinos. Quando fala muitos, aqui fala da falsa noiva. Eles estão seguindo os falsos ensinos, crendo que é a verdadeira noiva. Jeroboão cria que ele estava fazendo a vontade de Deus, e o povo também. Mas ele foi excluído, foi apagado. Aí, ainda o versículo 2, práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. O caminho da verdade. Aqui fala que, vocês podem voltar para Apocalipse 18, fala que nos últimos dias, os cristãos iriam se tornar um comércio, um negócio. Irmãos, aqui nos Estados Unidos, é comum alguém vender uma igreja com 100, 200 membros. Vende caladinho ali, pega o dinheiro e casca fora e vem outro pastor. Eu quero tanto. Tem tanto de dízimo que entra todo mês, eu quero tanto. Virou um comércio. As pessoas foram levadas a vender as coisas dentro dos lugares. Eu estou falando de coisas exteriores. Agora, o que é a coisa interior? Veja, eu vou ler novamente. Até mesmo corpos e almas de seres humanos. Aqui fala de um tráfico. Eu vou terminar com isso. Eu morei em Foz do Iguaçu com a minha família por 5 anos. E ali nós temos a parte do pastor Lucas, do nosso precioso irmão Richard, dos irmãos ali do Paraguai e a parte do Brasil. E nós temos uma ponte, agora e outra ponte, eu não voltei lá mais, uma ponte chamada Ponte da Amizade. Então, o governo brasileiro, eu vou citar o Brasil aqui, ele estabeleceu leis para proteger o comércio brasileiro. Então, existe 2 palavras. Primeiro, a palavra que é contrabando, e segundo, a palavra que é tráfico.
Então, o que é contrabando? O governo, eu vou dar um exemplo, eu não sei mais, faz anos que eu não vou lá. O governo diz assim: você pode, brasileiro, pode ir no Paraguai e comprar $1.000. Você pode comprar. Não repetir algumas coisas. E aí você compra $2.000. E aí você vai passando a fronteira e a polícia pega você. E viu que você tinha $2.000 de compra e era para ser 1.000. Então você vai pagar imposto dos outros 1.000 ou você vai perder a mercadoria. Isso chama-se contrabando. Mas existe a segunda palavra que é tráfico. Então o governo brasileiro fala: olha, existem alguns produtos que eu não quero que vocês tragam para cá. É proibido trazer. Primeiro, vamos dizer cigarro, vamos dizer armas, vamos dizer drogas. Isso é proibido. Aí, de repente, alguém compra lá aquela coisa e vem. E a polícia pega. Então, aquela pessoa, ela foi pega com tráfico. São produtos proibidos de entrar no país. Então, ela vai pegar uma pena muito grande pelo que ela fez. Preste atenção. A falsa noiva e a verdadeira noiva. Nós temos o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Quando alguém nasce, quando alguém recebe o Senhor genuinamente e nasceu de novo, ele agora foi batizado, ele entrou para dentro do reino de Deus. Então Deus, no momento que você nasceu de novo, Deus fala assim: agora você está no meu reino. Existem coisas aqui que eu não quero que você traga para o meu reino. Você não vai trazer, é proibido. Primeiro, cobiça sexual. Você não vai trazer, porque isso aqui é o quê? É tráfico. Você não vai pegar do reino de Satanás e trazer isso para o reino de Deus. Você vai cometer um tráfico e você vai ser punido. E eu vou te jogar fora. O orgulho. Deus está dizendo: no meu reino, eu não aceito orgulho. Se você pegar isso do reino de Satanás, onde você estava, e querer trazer para o meu reino, eu vou te jogar fora. Aí Deus vai mostrando o que é tráfico. Que ele não aceita o padrão da sua justiça no seu reino. Ele não aceita, porque Deus, ele é santo. Deus é luz. Deus é santo. Ele não pode viver no seu reino com o pecado. Jesus morreu por causa do pecador. Mas a cruz tratou com o velho homem e o sangue tratou com os nossos pecados. E ele não quer tráfico no seu reino. E esse tráfico, ele vem pelo interior do homem, pela corrupção do homem. E a velha noiva, a falsa noiva, ela permite o tráfico, ela permite o contrabando. Desde que você dê o dinheiro, que você dê o dízimo, que você venda isso, que você promova isso, você está bem, eu vou te dar uma mensagem bonita, eu vou falar coisa boa para você, eu vou te dar uma mensagem perfeita, não se preocupe, pode traficar, traz tudo do reino de Satanás para esse reino aqui que não vai ter problema, aqui quem manda sou eu, aqui cada um pode fazer o que bem parece aos seus olhos, aí eu já estabeleci tudo. Não! Não! Deus não aceita tráfico no seu reino. Deus vai apagar o nome desses que estão trazendo o pecado para o seu reino, do livro da vida. Não brinque com Deus. Não brinque com o evangelho de Deus. Não aceite os falsos mestres te corromper. Abandone o pecado. O Senhor, ele tem tolerância zero ao pecado do seu reino. Abandone o pecado agora. Se prepare para a vinda do Messias. O Messias está vindo. Se no lugar que você está, você que está me assistindo pelas redes sociais, você não está sendo preparado, saia agora, enquanto há tempo. O Messias está vindo.
Saia de toda adoração a bezerro de ouro. Saia agora, enquanto há tempo. Eu não tenho mais tempo. Eu tenho que terminar. Daqui a pouco nós vamos ter o clamor da meia-noite. E eu gostaria de finalizar, para você que está aqui no Zoom conosco, essa multidão de pessoas. É com grande temor que eu falo para vocês. Você que está no Facebook, muita gente no Facebook, irmãos. No YouTube, eu só quero te pedir um favor. Considere as minhas palavras. Leve diante do Senhor. A falsa noiva. Deixa eu ler aqui, eu tenho que ler. Abram comigo ainda Apocalipse 18. Deixa eu mostrar isso. Por favor, me tolerem mais 5 minutos. Por favor, me tolerem. Apocalipse 18, por favor. Quando finaliza o capítulo 18 de Apocalipse. Então nós temos o quê? O versículo 24. Essa falsa noiva, ela vai ser destruída. Aí você chega no capítulo 18, 24, olha como termina esse capítulo. E em suas dependências foi descoberto sangue de profetas e de santos e de todos os que foram assassinados na terra. Tem gente correndo atrás de nós aí. Tem gente falando muito mal. Agora, quando ela termina a Babilônia pessoal, a Babilônia religiosa e a Babilônia material, que é esse evangelho da prosperidade, é esse tráfico que estão fazendo para o reino de Deus, deixando os filhos de Deus fazer o que eles querem, trazendo uma mensagem de terrenal e não preparando os filhos de Deus para a eternidade. Aí você chega no capítulo 19, olha aí, eu vou ler com vocês. Aqui começa a nova noiva, para que a noiva verdadeira, ela se manifeste nos céus. A falsa tem que ser eliminada. Capítulo 19, versículo 1. Havendo passado estas coisas, ouvi no céu uma voz grave que anunciava, aleluia, a salvação, a glória e o poder pertence ao nosso Deus. Veja, a falsa noiva foi destruída. Agora tem uma voz do céu celebrando. Aleluia! Versículo 2, porquanto verdadeiro e justo são os teus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua sedução, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão reunida exclamou, aleluia! A fumaça que dela parte sobe pelos séculos dos séculos. Se você abrir Apocalipse 14, 14, fala que essa fumaça é o inferno. Foram jogados lá por teimosia, por pecado, por idolatria, por teimosia, pecado e idolatria. O versículo de número 4. Então, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado no trono, e exclamaram, amém, aleluia. E do trono partiu uma voz, que conclamava, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis, tanto pequenos como grandes. Aleluia! Então ouvi algo semelhante a um som de uma grande multidão, como estrondo de muitas águas, e poderosos trovões que brandava. Aleluia! Porquanto o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Ele já reina. Aquele povo que cada um fazia o que bem parece aos seus olhos, já foi. Ele já reina. O nosso Senhor já reina. O versículo 7. Alegremo-nos e exultemo-nos, e demos glória a Ele, porque são chegada a hora das bodas do Cordeiro. A sua noiva já está preparada, a verdadeira noiva. A noiva falsa foi eliminada, a mentira foi eliminada, o pecado foi eliminado. A verdadeira noiva agora, ela se manifesta para se casar com o Cordeiro por toda a eternidade. Aleluia!
Glória a Deus, aleluia. O versículo 8, para vestir-se, foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Veja, aquela falsa noiva do capítulo 17, ela também tinha linho, ela tinha pedras preciosas, ela tinha pérolas, mas era um adorno exterior, era algo exterior, produzido pelo dinheiro, produzido pela fama, pelas redes sociais, mas essa daqui, o que ela tem foi produzido pela cruz de Cristo. Ela tomou o caminho da cruz, ela sofreu por Cristo, ela padeceu por Cristo, ela não desistiu, ela foi em frente, ela avançou. Estão falando mal, ela está se santificando, e as suas vestes de justiça representam a sua santidade. Ela foi justa, ela entrou em Cristo, ela viveu em Cristo, ela agora pode se casar e viver com Cristo por 1000 anos, e depois entrar na Nova Jerusalém. Aleluia! Eu vou parar, eu estou pegando fogo. Me desculpe, irmãos, eu quero aqui fazer uma oração. Você que está nos assistindo pelas redes sociais, se você não tem ainda o Senhor, ou se você caiu em profundo pecado, por favor, abra o seu coração, seja humilde, vamos orar agora. Vamos fazer oração séria. Ore comigo agora, ore comigo. Poderoso Senhor Jesus, eu entendi a tua mensagem. Senhor, eu vejo que eu estou envolvido em tantas práticas que vão me arrancar do livro da vida. Senhor, o meu viver ainda é o viver da falsa noiva. Senhor, eu vejo que há tantos tráficos, há tanto contrabando. Eu estou trazendo coisas do reino das trevas, do reino de Satanás para o teu reino. E eu estou vendo hoje que o Senhor não aceita. O teu reino é santo. Sem santidade ninguém vai te ver. Senhor, eu tenho pecado, e quando eu peco, eu estou trazendo essa coisa para o teu reino. Eu tenho cobiçado, e quando eu cobiço, eu estou trazendo essa coisa para o teu reino. Eu tenho mentido, eu tenho idolatrado. Oh, meu Deus, eu estou vendo a minha condição. Eu me arrependo do mais profundo dos meus ossos agora. Senhor, eu te recebo. Eu me reconcilio agora, Senhor. Por favor, escreva o meu nome no livro da vida. Por favor, meu Senhor. Por favor, não me deixe ficar com o anticristo. Não permita o meu nome ser apagado do livro da vida. Por favor, me tira da falsa noiva e me introduz na verdadeira noiva. A noiva que vive uma vida crucificada, que é repreendida. A noiva que entra pela porta estreita. Senhor, por favor, me ensina os caminhos da eternidade. Nessa noite eu nasci de novo, no poderoso nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer, se você que está nos assistindo pelas redes sociais, se você quer saber mais sobre nós, sobre o Ministério de Arrependimento e Santidade, por favor, entre em contato conosco. Não perca tempo. Não perca tempo. Entre em contato imediatamente conosco, está bem? Muito obrigado a você das redes sociais. Eu quero pedir para vocês que estão aqui no Zoom, não saiam, por favor, não saiam. E eu estou agora me despedindo dos irmãos das redes sociais. Muito obrigado no poderoso nome de Jesus. Amém. Agora nós já estamos